o milagre que veio pela fé simples. Ricardo segurava o exame nas mãos com os dedos trêmulos. A médica havia confirmado o que ele já suspeitava há meses: diástase abdominal grave, uma separação excessiva dos músculos do abdômen que, no caso dele, havia evoluído para uma hérnia umbilical estrangulada. As dores eram insuportáveis, e o pior era saber que, sem cirurgia, seu intestino poderia necrosar. Mas Ricardo não tinha como pagar. Desempregado há quase um ano após a falência da pequena oficina mecânica que mantinha, ele mal conseguia sustentar a esposa, Ana, e os 2 filhos pequenos. O plano de saúde havia sido cancelado, e o SUS, embora fosse uma esperança, tinha uma fila de espera que poderia levar meses, tempo que ele não tinha. Naquela noite, enquanto Ana tentava consolar as crianças que choravam de fome com um prato de arroz e feijão quase vazio, Ricardo se sentou no quintal da casa alugada, encostado na parede descascada, e deixou as lágrimas caírem. Deus, se tu existes, me ajuda. Não aguento mais ver minha família assim. Ele não era um homem de fé. Na verdade, havia anos que não pisava numa igreja. A última vez tinha sido no casamento de um primo, numa daquelas igrejas cheias de luzes e música alta, onde o pastor pedia dinheiro o tempo todo. Aquilo o havia afastado ainda mais. Mas naquela noite, desesperado, ele não sabia para onde mais recorrer. Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Maria. Uma senhora de cabelos brancos, sempre vestida com saias longas e blusas discretas, que nunca falava mal de ninguém e vivia sorrindo, mesmo com a vida difícil. Toda semana, ela saía de casa com uma Bíblia debaixo do braço, rumo à pequena igreja de tijolos aparentes no final da rua. Ricardo nunca tinha entrado lá, mas sabia que era a Congregação Cristã no Brasil, um lugar onde as pessoas se reuniam sem alarde, sem shows, só com hinos cantados à capela e muita oração. No dia seguinte, enquanto Ana levava as crianças para a casa de uma tia, Ricardo bateu à porta de Dona Maria. Ela o recebeu com um sorriso cálido como sempre. Ricardo, meu filho, que bom que veio. Entre, entre. Dona Maria, eu tô precisando de ajuda. Não sei mais o que fazer. Ele contou tudo, desde a doença até a falta de dinheiro, a voz embargando a cada palavra. Meu filho, Deus não desampara os seus. Venha comigo hoje à noite. Na igreja, os irmãos vão orar por você. Ricardo hesitou. Não queria ser mais um caso de caridade, não queria que olhassem para ele com pena. Mas a dor no abdômen o lembrava de que não tinha escolha. Às 7 da noite, Ricardo entrou pela primeira vez na Congregação Cristã no Brasil. O prédio era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos nem telões. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social, cantavam um hino sem acompanhamento de instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Ricardo nunca tinha ouvido algo tão puro. O ancião, um homem de rosto sereno e barba branca, dirigia a reunião com uma calma que transmitia paz. Irmãos, hoje temos um visitante que precisa de nossa intercessão. Ricardo, vem aqui na frente. Ricardo sentiu o coração acelerar. Não estava acostumado a ser o centro das atenções, muito menos em um lugar sagrado. Mas obedecendo, levantou-se e foi até a frente, onde o ancião colocou a mão em seu ombro. Meu irmão, aqui não temos soluções humanas, mas temos um Deus que opera milagres. Você crê nisso? Eu quero crer, Senhor. Sua voz tremia. O ancião fez um sinal, e todos os presentes se ajoelharam. Ricardo nunca tinha visto tanta gente orando ao mesmo tempo com tanta fervor. As palavras eram simples, mas cheias de fé. Senhor, toca no nosso irmão Ricardo. Sarau, como só tu podes fazer. Dá-lhe forças e restaura sua saúde. Em nome de Jesus, amém. Ricardo fechou os olhos e pela primeira vez em anos sentiu algo diferente. Não era alívio físico, a dor ainda estava lá, bate uma paz que ele não conseguia explicar. Quando se levantou, o ancião lhe disse: volte amanhã, e traga sua família. Deus está começando uma obra em sua vida. Nos dias seguintes, Ricardo voltou. Sempre que podia, ia às reuniões, mesmo que fosse só para ficar no fundo, ouvindo. Ana, no início cética, começou a acompanhá-lo depois que uma irmã da igreja levou um cesto de alimentos para suas crianças. Não é caridade, irmã. É amor ao próximo, disse a mulher, com um sorriso que não pedia nada em troca. Uma semana depois, durante a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Ricardo sentiu algo estranho. Enquanto o ancião lia as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, que é dado por vós, uma onda de calor percorreu seu abdômen. Ele segurou a barriga, surpreso. A dor, que antes era aguda, agora era um formigamento leve.
Quando se levantou para dar seu testemunho, as mãos ainda tremiam, mas a voz saía firme. Irmãos, eu não sei explicar, mas sinto que Deus me tocou. A dor diminuiu. Não sei se estou sarado, mas sinto que algo mudou. O ancião sorriu e pediu que todos orassem mais uma vez. Dessa vez, Ricardo orou também. Não com palavras bonitas, mas com o coração. Senhor, se tu fizeste isso, eu vou te servir pelo resto da minha vida. 2 dias depois, Ricardo foi ao posto de saúde para uma consulta de rotina. O médico que o atendeu, o mesmo que havia lhe dado o diagnóstico sombrio, examinou-o com cuidado e então franziu a testa. Ricardo, sua hérnia não está mais estrangulada. E a diástase está reduzida. Como se os músculos tivessem se aproximado sozinhos. Isso não é comum sem cirurgia. Doutor, eu só sei que fui à igreja e oraram por mim. O médico incrédulo pediu novos exames. Os resultados confirmaram. A hérnia havia regressado e a diástase, que antes media mais de 5 centímetros, agora estava em menos de 2, um número que permitia tratamento fisioterápico, sem necessidade de operação imediata. Quando Ricardo voltou à igreja no domingo seguinte para ser batizado nas águas, conforme havia prometido ao ancião, sua família toda estava lá. Ana chorava enquanto via o marido mergulhar na água, simbolizando o nascimento de uma nova vida. Quando Ricardo emergiu, os irmãos cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, e ele sentiu que pela primeira vez entendia o verdadeiro significado daquelas palavras. Hoje, Ricardo é um dos irmãos mais dedicados da congregação cristã no Brasil em sua cidade. Não é ancião, não prega sermões elaborados, mas seu testemunho fala por si. Sempre que alguém pergunta como ele sarou, ele responde com simplicidade. Não foi pela minha fé, porque no começo eu quase não tinha. Foi pela fé daqueles irmãos que oraram por mim, pela graça de Deus que não olha para quem a gente é, mas para o que a gente precisa. Aprendi que milagre não é só coisa de história. É real. E acontece onde o povo de Deus se reúne com humildade sem interesse, só pela glória dele. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, reuniões sem alarde e irmãos que se amam sem olhar a quem, Ricardo descobriu que a maior riqueza não está no que se tem, mas em quem se serve. E isso nenhum médico pode operar. Só Deus. Ricardo não parou por aí. Depois de receber aquele milagre que os médicos não conseguiram explicar, ele sentiu um fogo no coração que não podia ignorar. Não era mais só um homem que havia sido curado, era um homem com uma missão. Começou a visitar os enfermos do bairro, não com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com a mesma simplicidade com que tinha sido alcançado. Levava um abraço, uma oração sincera e, acima de tudo, a certeza de que Deus ainda faz o impossível. Numa tarde quente, enquanto caminhava pelas ruas de terra do seu bairro, conheceu Dona Maria, uma senhora de quase 80 anos que há anos lutava contra um problema nas pernas. Andava com dificuldade, arrastando os pés como se carregasse um peso invisível. Os médicos tinham dito que era desgaste da idade e que não havia jeito. Mas quando Ricardo colocou a mão no ombro dela e perguntou se podia orar, Dona Maria, com lágrimas nos olhos, só balançou a cabeça. Não houve gritos, não houve teatro. Só Ricardo ajoelhado na calçada de cimento quebrado, e alguns irmãos que passavam e pararam para se unir àquela súplica. Oraram como quem fala com um pai, sem pressa, sem fórmula. E quando Ricardo se levantou e estendeu a mão para Dona Maria, algo aconteceu. Ela segurou sua mão, deu um passo, e outro, e outro. Os pés que antes pareciam presos, agora obedeciam. Os vizinhos que assistiam de suas janelas começaram a chorar. Dona Maria, que não corria há décadas, deu uma pequena corrida de alguns metros, rindo como uma criança. Meu Deus, meu Deus! Ela repetia, segurando o rosto com as mãos. Eu estava esperando morrer assim, e o Senhor me deu de volta o que o tempo tinha levado. A notícia se espalhou. Não por redes sociais ou jornais, mas de boca em boca, como acontece com as coisas que realmente importam. Pessoas que antes passavam reto pela congregação cristã agora paravam para olhar. Alguns entraram por curiosidade, outros por desespero, mas muitos ficaram pela paz que encontraram ali. Ricardo nunca se considerou um curandeiro ou alguém especial. Ele só sabia que onde havia dor, Deus queria trazer alívio. E onde havia dúvida, ele queria mostrar que ainda está vivo. Uma vez, um jovem chamado Lucas, viciado em drogas há anos, chegou arrastado pela mãe, com os olhos fundos e o corpo tremendo. A família já tinha tentado de tudo, clínicas, médicos, até amarrações. Nada adiantara. Na reunião, enquanto os irmãos cantavam Lava-me, Senhor, e serei mais branco que a neve, Lucas começou a chorar. Não foi um choro de fraqueza, mas de entrega.
Quando o irmão mais velho da congregação impôs as mãos sobre ele, Lucas sentiu algo sair de dentro dele, como se uma corrente invisível fosse quebrada. Na semana seguinte, ele voltou. E na outra também. Hoje, Lucas é batizado e ajuda outros jovens a saírem das mesmas trevas que quase o destruíram. Ricardo olha para tudo isso e sorri. Não é um sorriso de orgulho, mas de gratidão. Porque ele sabe que não foi ele quem fez nada disso. Foi o mesmo Deus que o tirou da cama de hospital, que deu de volta aos passos de Dona Maria, que libertou Lucas. E é esse Deus que continua chamando não os perfeitos, não os que têm tudo resolvido, mas os quebrantados, os que sabem que sozinhos não dão conta. Agora, quando as pessoas perguntam como tudo isso é possível, Ricardo aponta para o salão simples, onde os irmãos se reúnem sem holofotes, sem shows, só com a Bíblia aberta e corações dispostos. E diz: o milagre não está no prédio, não está no homem, está no Deus que ainda ouve o clamor do seu povo. E enquanto houver alguém que creia, ele não vai parar de agir. Porque o que o mundo chama de impossível, para ele é só mais uma oportunidade de mostrar que está vivo. E foi assim que a vida de Ricardo e de toda a sua família mudou para sempre. Não porque as lutas acabaram, porque a vida ainda traz suas batalhas, mas porque agora eles sabiam onde encontrar a resposta. Não mais nas filas de hospitais, nem nas promessas vazias de homens, nem na desesperança que um dia quase os engoliu. Agora, eles corriam para a igreja. Não como último recurso, mas como primeiro refúgio. Dona Maria, que antes mal conseguia se arrastar até a cozinha, hoje é quem lidera o grupo de oração das terças-feiras. Ela chega cedo, arruma as cadeiras com suas próprias mãos, quando os irmãos chegam, conta com os olhos brilhando como Deus a levantou. Eu não tô aqui por merecimento, não, ela diz, segurando a Bíblia com as mãos ainda marcadas pelas veias grossas dos anos de doença. Tô aqui porque ele teve misericórdia. E se fez por mim, faz por você também. Lucas, o filho que quase se perdeu nas drogas, hoje é obreiro. Não é um homem de palavras bonitas, mas quando ele ora, as pessoas choram. Porque ele ora como quem sabe o que é ser tirado do lixo e colocado nos braços do Pai. Eu já vi o inferno de perto. Ele confessa em testemunho simples. Mas Deus me arrancou de lá como se eu fosse um tesouro. E se ele fez isso por um ninguém como eu, imagine o que pode fazer por você. Ricardo, que antes só sabia trabalhar e se afogar em contas, hoje é diácono. Não porque seja o mais sábio ou o mais estudado, mas porque aprendeu que a fé não é teoria. É confiar quando tudo diz que não tem jeito. Ele ainda dirige seu táxi, mas agora entre uma corrida e outra, para o carro para orar com quem está desanimado. Deus não escolhe os capacitados, ele repete como se fosse um segredo. Ele capacita os escolhidos. E os escolhidos são os que chegam quebrados. A igreja deles não é grande. Não tem ar-condicionado central nem telão de LED. As paredes são simples, o som às vezes chiado, e o café da manhã depois do culto é servido em copos de plástico. Mas é ali, naquele lugar sem frescuras, que as vidas são transformadas. Porque o poder não está no luxo, está na presença de Deus. E ele não faz acepção de pessoas. Tem a história da Jussara, uma mulher que chegou arrasada depois que o marido a trocou por outra. Chorava tanto que mal conseguia falar. As irmãs a abraçaram, oraram com ela, e hoje ela sorri de novo. Não porque o marido voltou. Ele não voltou, mas porque ela descobriu que o amor de Deus enche os vazios que os homens deixam. Eu achei que ia morrer de dor. Ela testemunha. Mas Deus me mostrou que a minha vida não acabou. Ela só começou de verdade. Tem o seu João, um senhor de 78 anos que veio arrastando os pés por causa de uma artrose que os médicos disseram que não tinha cura. Depois de 3 cultos de oração, ele chegou dançando, literalmente dançando, no altar. Os médicos falam, mas Deus faz, ele gritou, levantando as mãos cheias de rugas. Hoje, ele não perde um culto. E sempre traz alguém que precisa de um milagre. E tem os casos que nem todo mundo conhece. Aqueles que chegam de cabeça baixa com vergonha dos seus pecados, das suas falhas, das suas derrotas. Pessoas que já foram traídas, que já traíram, que já roubaram, que já mentiram, que já pensaram em desistir. Mas que quando entram naquela porta, encontram algo que não acharam em lugar nenhum, perdão sem condições e amor sem medidas. Porque a Universal não é um lugar para santos. É um hospital para pecadores. Não é um clube de pessoas perfeitas. É um refúgio para os que sabem que precisam de Deus. E o milagre não é só a cura física, não é só a libertação das drogas, não é só a restauração do casamento. O maior milagre é ver uma vida que estava morta em delitos e pecados ressuscitar para a esperança. Ricardo olha para tudo isso e sorri, porque ele lembra do dia em que entrou naquela igreja pela primeira vez, cheio de dúvidas, cheio de medos, achando que não tinha mais jeito.
Hoje ele sabe, não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Deus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho. Esse Deus não mudou. Ele ainda age. E ele não faz distinção. Se você chegar com fé, ele vai te atender. Às vezes as pessoas perguntam, por que na Universal? Ricardo diz, olhando para o altar onde já derramou tantas lágrimas. Eu respondo, porque é aqui que Deus me encontrou. Não é a igreja que faz milagre. É Deus. Mas ele escolheu esse lugar para mostrar que ainda está no trono. E enquanto houver alguém que precise dele, as portas vão estar abertas. E assim, entre testemunhos, lágrimas e risos, a obra continua. Porque Deus não se cansa de salvar, não se cansa de curar, não se cansa de transformar. E cada vida que se levanta ali é a prova de que, quando o homem diz, acabou, Deus só está começando. Naquela mesma noite, enquanto Ricardo compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa sentava-se nos últimos bancos da Universal, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha chegado ali arrastada pela dor, depois de receber um diagnóstico que os médicos chamavam de sem esperança. Um tumor agressivo espalhado rápido demais. Os exames não mentiam e os olhares dos médicos falavam mais que as palavras. Arrume seus documentos. Não há mais o que fazer. Mas Marisa não veio por si mesma. Veio porque sua vizinha, Dona Cida, uma senhora que já tinha visto Deus agir na própria vida, não desistiu dela. Minhas filhas, se o médico não pode, Deus pode. E na Universal, ele faz o que a medicina não faz, disse, puxando-a pelo braço até o templo. Marisa entrou relutante, mas quando ouviu Ricardo falando daqueles milagres que só Deus poderia ter feito, algo dentro dela começou a tremer. Não era medo, era esperança. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, Marisa não se moveu. As pernas pesavam como chumbo. Mas Dona Cida, com sua fé inabalável, segurou sua mão e sussurrou, vem minha filha. Jesus está te esperando. E foi assim, passo a passo, que ela se levantou e caminhou até a frente, onde centenas de mãos se erguiam em oração. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Marisa nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora do corpo dessa serva de Deus. O sangue de Jesus tem poder para curar, para restaurar, para dar vida onde só havia morte. As palavras ecoavam pelo templo, e Marisa sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela cambaleou, mas duas irmãs da igreja a seguraram, enquanto o pastor continuava, receba sua cura em nome de Jesus. Quando ela abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem controle. Não eram mais lágrimas de dor, mas de alívio. Uma paz que ela não sentia há meses invadiu seu peito. No dia seguinte, contra todas as expectativas, Marisa voltou ao hospital para novos exames. Os médicos franziram a testa, olharam e reolharam os resultados. Isso não faz sentido. O tumor sumiu. Não há mais nenhum vestígio da doença. Marisa voltou à Universal na semana seguinte, não mais como uma mulher condenada, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Desta vez foi ela quem segurou a mão de outra pessoa que chegava desesperada e disse, se o médico não pode, Deus pode. E aqui, ele faz o impossível. Porque a Universal não é só um lugar de oração. É um lugar onde Deus escolheu revelar que para ele não existe caso perdido. Não existe doença sem cura. Não existe vida sem saída. Basta crer. Basta chegar. Basta deixar que aquele que tudo pode faça o que só ele pode fazer. E assim, a cada noite, a cada culto, a história se repete. Alguém entra quebrado e sai restaurado. Alguém entra doente e sai curado. Alguém entra sem esperança e sai com um testemunho que ninguém pode negar. Porque Deus não mudou. Ele ainda age. E enquanto houver alguém que precise dele, as portas da Universal vão estar abertas, e os milagres vão continuar. Porque quando o homem diz, acabou, Deus só está começando. E naquela noite, o milagre aconteceu. A mulher que chegará arrastando os pés, com o rosto marcado pelas lágrimas e um diagnóstico sem esperança, agora erguia as mãos trêmulas, mas firmes, enquanto as lágrimas de gratidão escorriam. O tumor que os médicos disseram ser inoperável, desapareceu. Os exames antes sombrios, agora mostravam apenas tecido saudável. Os médicos incrédulos chamaram de remissão espontânea. Mas ela sabia, aquilo não era sorte. Era a mão de Deus escrevendo uma nova história onde o mundo só via um ponto final. Ao seu lado, um homem que há anos carregava a cruz da dependência química abraçava o filho pela primeira vez sóbrio, com os olhos brilhando não pelo vício, mas pela liberdade. Eles disseram que eu nunca sairia desse poço, sussurrou. Mas Deus me tirou de lá como quem tira um tesouro do lodo.
E ali, entre risos e abraços, a família que se desfez se reencontrou, não por acaso, mas por graça. A igreja inteira explodiu em louvor. Não era apenas mais um culto. Era a prova viva de que Deus não trabalha com estatísticas, mas com propósitos. Que Ele não olha para o relógio do médico, mas para o coração daquele que clama. Que onde a ciência para, a fé começa a andar. E então o pastor fez uma pausa, olhando para a multidão com os olhos úmidos. Muitos aqui vieram hoje buscando um milagre. Mas saibam, o maior milagre já aconteceu. Não foi a cura, não foi a libertação e foi Jesus na cruz dizendo, está consumado. Foi Ele rasgando o véu entre você e o Pai, para que quando você gritar não aguento mais Deus responda, mas eu já aguento por você. Ponto. Silêncio. Depois, um murmúrio de entendimento. Então, se hoje você saiu daqui curado, aleluia. Mas se ainda está esperando, não desista. Porque a mesma voz que acalmou a tempestade pode acalmar a sua. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro sabe o seu nome. E se Ele permitiu que você chegasse até aqui, é porque a sua história não termina em derrota, termina em testemunho. A mulher curada apertou contra o peito o exame que agora carregava como um troféu. O homem livre beijou a testa do filho, prometendo em silêncio, nunca mais. E no fundo da igreja, um jovem que veio só para acompanhar caiu de joelhos, quebrado não pela dor, mas pela verdade. Deus não muda vidas. Ele as recria. As luzes se acenderam, mas a chama no coração daqueles que creram não se apagaria. Porque ali, entre as quatro paredes da Universal, não havia religião, havia encontro. Não havia teoria, havia Deus agindo. E o mundo podia duvidar, mas eles sabiam, quando o homem fecha a porta, Deus abre uma janela para o céu. Portanto, se você está lendo isso hoje e acha que seu caso é perdido, o pastor sorriu, apontando para o alto, Deus está rindo. Porque para ele, impossível, é só uma palavra que ainda não conheceu um milagre.